Bom dia, queridos amigos, nosso lar. Bom dia também, queridos amigos que estão nos acompanhando nesse momento de estudo. Nós vamos iniciar esse momento de reflexão com a leitura do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Leitura aberta ao acaso. Bilhete fraterno. Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Disse Jesus, está em Marcos, capítulo 9, versículo 41. Meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para o outro. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ensada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho. Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para a ignorância. Oferece a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo, ao companheiro necessitado que segue a retaguarda. Divide sem alarde as sobras de teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido, que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. E o rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e de servir. Quantos raios libertastes hoje do astro vivo que é teu próprio ser imortal? Recorda o divino mestre que teceu lições inesquecíveis em torno do vitém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de um dracma perdida. Faz o bem que puderes. Ninguém espera que apagues sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Vou pedir que vocês serenizem os pensamentos, que procurem parar nesse momento que estiverem fazendo ao ouvirem a palestra e que busquem entrar em sintonia com bons espíritos que estão em seus lares. Entrem em sintonia com eles, em sintonia de amor, de esperança, de paz. Peçamos ao nosso querido Mestre Jesus que abençoe nossa família, que abençoe nosso lar, preenchendo de energias salutares todos os recantos desse divino ninho, onde acolhemos nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos irmãos, quem quer que estejam conosco. Abençoe a todos nós, abençoe nossos vizinhos e nos ajude, Senhor, a aproveitarmos esse momento de estudo para aprendermos um pouco mais, para avançarmos um pouco mais nessa longa estrada, nessa longa jornada da vida. Estejam conosco, queridos amigos, esteja conosco, Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos dar início, então, ao nosso estudo com o tema Pais e Filhos. E precisamos pensar, então, nesses laços familiares. Quando que esses laços começam a se formar? Seria na infância? Seria no nascimento? Na concepção? Geralmente, eles se formam muito antes dessa encarnação. O corpo ele procede do corpo, mas o espírito ele não procede do espírito. O espírito já existia antes da formação desse corpo.
como filhos muito amados de Deus, nosso Pai, nosso Criador, Ele nos concede o direito de retornarmos ao corpo quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Ele não nos condena, por definitivo. Ele nos dá chances de estarmos com aqueles que precisamos estar, para sanarmos as mágoas, os rancores do passado, as dívidas que geramos. Estejamos como pais, como filhos, como netos, como irmãos, como amigos, mas que estejamos juntos. Já tivemos tantas vestimentas diferentes, não é mesmo? E essa reencarnação, ela pode envolver grandes planejamentos, ou ela pode ocorrer também de uma forma compulsória. Isso vai depender da evolução, vai depender do grau de merecimento desse ser reencarnante. No livro Entre a Terra e o Céu, ditado por André Luiz a Chico Xavier, o ministro Clarence ele vai explicar ao André que milhares de renascimentos na Terra eles vão acontecer de forma compulsória. Basta para isso o magnetismo dos pais, aliada também, muitas vezes, ao forte desejo do espírito reencarnante. Que o magnetismo é esse, então, que vai me atrair para essa família? Por que nessa família? Por que não em outra? Um fator importante é a própria vivência que essa família pode oferecer. Que contexto social, econômico, cultural, religioso, que contexto é esse? E é justamente o contexto que esse espírito precisa reencarnar para viver experiências diferentes, para poder vivenciar algo que vai lhe favorecer nessa jornada de aprendizados. Outro fator importante, além do contexto, além do onde, além do como, é com quem. Com quem? Que família é essa? Que membros são esses dessa família? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, existe um esclarecimento sobre a parentela espiritual e a parentela corporal. Aqueles que vão encarnar numa família como parentes próximos, muitas vezes são espíritos simpáticos, espíritos tão ligados por relações anteriores, que se expressam então por uma afeição, por um carinho recíproco nessa vida. Então não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços familiares, mas são os laços da simpatia, da afinidade, da comunhão de ideias. E esses espíritos, eles acabam ficando unidos, muitas vezes antes, durante e depois de suas encarnações. Nós temos muitos irmãos que estão aguardando o nosso retorno ao plano espiritual. Não ansiosos, cada um ao seu tempo, mas que ficaram com saudade quando viemos para cá. Assim como nós também deixamos saudades aqui quando retornamos ao plano espiritual. São os laços familiares que vão se formando na caminhada da vida, das vidas. E essa própria família espiritual, com quem nós formamos laços tão duradouros, ela também pode se comprometer a vir junto com o irmão, com esse ser reencarnante que nós vamos falar no estudo de hoje. Pode ser um auxílio numa aprovação, pode ser uma missão difícil que ele vai precisar empreender, ou pode ser até uma missão familiar, uma missão conjunta. E serão pais, serão filhos, avós, tios, pais adotivos. Mas vai ser uma afinidade tão linda, um lar onde haver respeito, onde haver amor, não é um desafio. Uma harmonia que somente esses laços gerados antes do nascimento poderiam explicar. Nós vemos muitas famílias assim, não é mesmo? E são esses familiares, com a permissão da espiritualidade, se oferecem muitas vezes e falam: vamos, meu filho, nós iremos com você. Nós iremos te acompanhar nessa jornada. Estaremos juntos, a te guiar nos passos da vida. Há também aqueles irmãos, aqueles espíritos que não estiveram juntos em vidas anteriores, não são tão conhecidos assim, mas que podem assumir um compromisso de auxiliar um irmão que precisa daquele contexto ou que esteja menos adiantado e que vá usufruir dos conselhos, dos bons exemplos dessa família. Isso vai servir de tarefa, de caridade, vai servir como provação também para todos. Além dessa felicidade de poder ajudar, esse mesmo irmão, no futuro, ele pode auxiliar outras famílias, pode retribuir quando estiver preparado para essa tarefa. E há também aqueles irmãos, aqueles espíritos afastados entre si por antipatias. Antipatias igualmente anteriores, onde um ofendeu ou foi ofendido. Muitas vezes até as duas coisas, quando o ciclo é perpetuado em diferentes vidas. Então ambos ofenderam, ambos foram ofendidos e a cada vida eles vão apenas alternando os papéis.
Então, os espíritos, eles podem levar consigo, com o desencarne, as suas virtudes conquistadas, mas também podem levar, ou melhor, levam, né, as suas paixões inerentes à sua natureza. Eles podem se aperfeiçoar ou eles podem permanecer estacionados, até que desejem receber a luz. Eles podem levar as mágoas, os ressentimentos, a raiva, o desejo de vingança. E esses irmãos, eles podem ficar no sofrimento durante muito tempo. Eles podem ficar cultivando essa mágoa, bebendo desse veneno por escolha própria, bebendo da raiva, bebendo da angústia, bebendo do desejo de vingança, e eles vão se envenenando. E eles não percebem que os primeiros a serem afetados, os primeiros a serem agredidos por essa raiva são eles próprios. E eles vão ficando na escuridão, eles vão ficando no sofrimento. E eles acham que estão sozinhos, acham que estão abandonados, acham que a família abandonou, acham que Deus abandonou. E lá eles ficam esperando para se libertarem. Só que para se libertarem, eles precisam orar, eles precisam sintonizar com os bons espíritos e desejarem se libertar desse ódio, desejarem se libertar dessa mágoa, desse rancor. E para isso o único caminho é se reconectar com Deus e é começar a preparar o caminho do perdão. Precisam remover as crostas que estão escondendo o amor que está dentro deles. Aquele amor que está saliente, que está desejoso para reaquecer, para iluminar. E para isso eles precisam perdoar, porque com ódio isso não é possível. Então chega um momento que eles permitem, que eles desejam auxílio. Muitas vezes com a ajuda do trabalho mediúnico e geralmente com a intercessão da mãe. Aquela mãe de laços espirituais, aqueles laços fortes de uma ou mais vidas em conjunto. Aquele ser então que estava lá endurecido, sofrendo, odiando, que se achava abandonado até mesmo de Deus. Ele não consegue perceber a presença dos amigos espirituais ao lado deles. Aqueles amigos, aquela mãe, aquela avó, aquele tio, aquele pai, aqueles que estão ali do lado deles, amando tanto, desejando tanto uma brecha, uma pequena brecha de humildade, de desejo de prosseguir, para poder falar com eles, para poder permitir que eles percebam que eles não estão abandonados, que eles continuam sendo muito amados, muito amparados. Então, quando eles conseguem ver essa mãe, quando eles conseguem perceber uma partículazinha da verdade, ele percebe as consequências dessas paixões que ele mesmo acumulou dentro de si. E eles são induzidos então a tomarem boas soluções. Eles percebem que precisam se reconectar com Deus e o caminho é um só, é a caridade, é o caminho do perdão. E aquele que se pensava rude, superior na raiva, parece que se transforma numa criança inocente. Tudo se transforma. A escuridão passa a ser luz, a dor se converte em choro copioso, mas um choro de desabafo. E a dor se transforma em esperança. É esse amor entre mãe e filho, ele quebra todas as barreiras que impede a luz de penetrar, que impede a luz de se expressar. E após entender a importância de prosseguir nessa estrada da evolução, de retornar ao plano terreno, talvez seja ela, talvez seja essa mãe que ele ouça dizer: acolhe, meu filho, acolhe esse irmão como pai, acolhe essa mãe como irmã, acolhe essa irmã como mãe. Restaurem juntos as desavenças do passado. Permita que esse ser que talvez tenha te feito sofrer, ou quem você também causou sofrimento, tenha a oportunidade agora de te amar, de cuidar de você através do amor em família. Se entregue a esse amor, confie, respeite, honre com todas as suas forças. Conversem, se perdoem e se comprometam a viverem para buscar a restauração entre vocês, na harmonia do lar. Que linda interação entre o trabalho mediúnico, a oração e o amor. Nós já presenciamos muitas situações como essas, quem trabalha em reuniões mediúnicas, momentos lindos, momentos que a gente sente a emoção desse irmão, no momento que ele enxerga, que ele percebe a presença daquela mãe, e ele entende que ele não está abandonado, que nunca esteve,
e que o amor começa a brotar, a voltar a bater dentro dele, e ele volta a querer prezar a vida. Bem, talvez as desavenças nem sejam tão intensas como nesse exemplo que a gente deu, talvez nem haja desavenças, mas de uma forma ou de outra, essa família ela assume um compromisso. Quando não é compulsório, esse planejamento acontece antes. Esse compromisso de acolher, de amar e de educar esse irmão, com quem talvez ainda haja algumas questões amargas a serem resolvidas, através do amor, através do perdão. Ou esse irmão já muito amado, para auxiliá-lo na jornada. Ou até mesmo aquele irmão desconhecido, mas que precisa dessa família, que precisa desse contexto de aprendizado para progredir de uma forma mais rápida. E muitas vezes, somente após anos de preces, anos de meditação e de preparação, esse compromisso é realmente verdadeiro assumido. Esse processo não é tão rápido. Aquele é um gatilho inicial para que sensibilize aquele irmão para um trabalho acontecer. E aí esse processo de reencarnação pode então finalmente ser efetivado. A aproximação então acontece desse irmão em relação aos pais, e no momento certo, no momento da concepção, essa ligação fluídica começa a se formar entre mãe e filho. E tem um trecho muito bonito no livro Missionários da Luz, onde André Luiz ele descreve a ligação entre o Segismundo, que é o ser reencarnante, né, cuja história é descrita nesse livro, e a sua mãe. E ele fala assim: foi então, ó divino mestre da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então eu compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria a carne de sua carne. Almas independentes, mas tão conectadas fluidicamente. E é nessa gestação em que os laços vão sendo mais ainda fortalecidos que um trabalho de parceria já começa. Esse novo corpo ele começa a se formar com a ação, além da hereditariedade, do próprio ser reencarnante, que ele vai modelando, ele vai aperfeiçoando esse envoltório material, usando o perispírito de molde. Isso além da ação magnética da mãe. Também a ação dos espíritos trabalhadores, dos amigos. Quando o espírito não tem condições de fazer isso ainda, dado o seu grau de desenvolvimento, a mãe assume esse papel. Quando a mãe também não tem condições de fazer isso, a espiritualidade, que sempre tem condições, ela se envolve em maior ou menor grau no processo, a depender de cada caso. Mas pode haver essa parceria já de mãe e filho, ou seja, o ser reencarnante, juntos, modelando esse corpo que está se formando. Mas ainda assim, há aqueles que nesse momento ainda temem a aprovação, tanto aos pais quanto aos filhos, que ainda não estão preparados a perdoar, que com a aproximação voltam a sentir no seu íntimo a raiva, o rancor, a relembrar os momentos difíceis e pensam em desistir. Podem ocorrer os abortos espontâneos, até os intencionais, muitas vezes por esses motivos relacionados a esses conflitos. Não é regra, mas são opções, né? Possibilidades de motivos para os abortos acontecerem. Mas a partir do momento que esse compromisso é realmente assumido, não adianta mais ficar pensando no porquê de estarem juntos, o que aconteceu no passado, por que estão em família. Nesse momento é pensar no para quê, qual o objetivo, por que estão construindo uma família. E estão constituindo família para se ajudarem no processo de evolução, para se libertarem juntos dos grilhões da mágoa, do orgulho, do ressentimento, para se amarem, para confiarem, cuidarem, se honrarem e progredirem juntos. Um compromisso assumido de ambos os lados, de pai, mãe e filhos. E ao nascer, para facilitar ainda mais esse processo, esse ser já perdeu a lembrança do seu passado. Então ele está pronto para um recomeço. Assim como os pais também não lembram, né? Os encontros vão acontecer antes,
na preparação e nos momentos de desdobramento. Então, sem essa lembrança dos motivos, só nos resta o para quê? Que esse objetivo de amor e de perdão. O que eles devem objetivar, então? Né? Voltando, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, o Santo Agostinho, ele nos deixa uma mensagem muito bonita e nos orienta dizendo: ó, espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres, ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então, cabe a essa mãe, cabe a esse pai, ou cabe a quem assume esse papel, amar, proteger esse pequenino e frágil ser com todo o seu amor, se entregar de corpo e alma a essa nobre missão, ampará-lo de todas as necessidades, não as vontades, né? Quem se educar, mas de todas as suas necessidades físicas, fornecendo sustento, garantindo a saúde na medida do possível. Mas não só isso, fornecer também desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. É o objetivo da educação. Então, por um instinto, como os animais fazem, essa mãe fornece esse sustento material. Mas no homem isso vai além. Além do instinto existe a virtude. Por quê? Porque há um comportamento de devotamento, há um comportamento de abnegação. Esse amor vai além, sobrevive à morte, acompanha o filho além da vida material. Então é muito mais do que o instinto que ocorre nos animais, é muito mais do que o arquétipo materno e paterno, né, construído no inconsciente coletivo. Esse ser, então, ele vai passar pela infância, como nos falam os espíritos, em resposta a Kardec, por essa fase, porque é o espírito, nessa fase, ele está mais acessível às impressões que ele recebe e podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. E ele ainda coloca no livro, os espíritos ainda nos falam no livro, na questão 582, nessa questão da utilidade de passar pela infância, é a questão 383. Essa questão que fala agora é da missão, a paternidade e a maternidade como missão, questão 582 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Sim. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que eles a dirijam no caminho do bem. Facilita-lhes a tarefa ao dar à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então aí a gente tem alguns fatores, né? A gente tem esse bebezinho que fisiologicamente depende da mãe, depende do pai, que vai se conectando de forma tão intensa, e só depois ele vai descobrindo o mundo ao seu redor, só depois ele vai descobrindo os outros. Tudo isso favorece. Facilita também muito para os pais, né? Que esse bebezinho tem essa forma tão gostosa, esse cheirinho delicioso, um filezinho tão bom. Imagine se já viessem adolescentes, né? Então, assim, fica muito mais fácil desse laço ser fortalecido com o bebezinho, com aquele filhotinho, né? Com todas aquelas características que nós conhecemos de cor e salteado, que nos atrai, que nos agrada, que faz aquele amor transbordar dentro de nós. Mas, além disso, há uma constituição cerebral também que permite uma influência, uma impressão muito maior do ambiente, dessa educação. Então, esse cérebro está altamente plástico nessa fase. Essa plasticidade se dá por conta da neurogênese, ou seja, a formação intensa de neurônios, a formação intensa de sinapses, que são as conexões entre os neurônios, e dos circuitos sendo muito fortalecidos nesse momento. Então, esses circuitos vão se formando pelas influências do meio. Tudo que ele recebe pelos órgãos dos sentidos. Então, é o que ele ouve, é o que ele vê, é o que ele sente, é o que chega também de vibração espiritual às suas células,
para que cada uma possa expressar determinado aspecto de acordo com essas influências que vão chegando. Não é apenas a genética que determina o ser, é a genética e o ambiente. E esse ambiente vai ser determinado, então, por todo esse contexto no qual esse ser está inserido. Esse contexto familiar, esse contexto social, esse contexto econômico, o contexto espiritual, todas as influências que vão chegando. Então, a educação não é apenas o que o pai e a mãe falam, ensinam, é tudo aquilo que aquele ser percebe, tudo aquilo que a criança vivencia em todos os momentos. E é nessa fase da infância que isso acontece de forma muito mais intensa. Então esse ser está pronto para registrar tudo isso nessa vivência. Para quê? Para que no momento em que essa reencarnação vai sendo formada, né, a partir de 7 anos, essa reencarnação vai sendo concluída, e aí cada vez mais os aspectos das vidas anteriores vão se manifestando, e ao longo da vida o que ele precisa? Começar a complementar o que ele está vivendo nessa vida, o que esse cérebro está registrando, né? E transferindo também para esse próprio espírito, mas o que esse cérebro está registrando que não comporta mais, a partir dessa educação que ele recebeu, dessa vivência que ele teve, não comporta mais aquele eu anterior, o quem ele era antes, como um espírito que já viveu diversas experiências, diversas vidas diferentes. Então essa nova experiência vai estar tão impregnada que ele vai precisar ao longo da vida buscar essa individuação, esse momento de complementar, de integrar e buscar um equilíbrio entre quem ele é agora e com os seus eus anteriores, com as suas vivências espirituais, esse ser integral, buscando ser esse ser integral. Santo Agostinho nos fala ainda sobre esses instintos, né, que são essas más tendências, essas falhas que nós poderíamos cometer ou podemos cometer por essas nossas ainda mazelas que ainda trazemos dentro de nós. Então ele fala sobre nessa nobre missão de educar ainda, dizendo o seguinte, né? Desde pequenina, a criança ela manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. E que cabe aos pais, aos menores indícios reveladores do germe de tais vícios, que cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem de se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada. Então, todos esses indícios, né, das vidas passadas, todos os instintos bons ou maus que vão aparecendo, precisam ser avaliados por esses familiares. E sendo espíritos facilita, porque a gente entende de onde vem, qual é a origem daquele mau comportamento, daquela má tendência. E aí a gente pode, aos pouquinhos, ir ajustando para que realmente ele possa, nessa vida, fazer uma integração adequada. Não é para esconder o que o nosso passado traz, é para ele vir realmente à tona, e ele vai vindo aos poucos à tona realmente, para que a gente possa ir processando, elaborando isso, acolhendo o que vai chegando e a gente possa integrar ao nosso atual eu, né, digamos assim. E se os pais falharem, eles vão pagar com a ingratidão dos filhos, como diz Santo Agostinho. E se eles não falharem, mas ainda assim não alcançarem o objetivo, o êxito esperado, podem ficar tranquilos no sentido de não se sentirem culpados, mas pode ser que numa outra vida isso seja concluída. Então, às vezes, uma única existência não seja o suficiente. Então, o que parece estar sendo muito difícil, talvez eu tenha sido uma grande vitória, um grande passo em comparação a vivências anteriores. Talvez a relação fosse tão difícil que nesse momento está muito melhor.
mas em uma vida futura, quem sabe possam voltar juntos mais uma vez e aí sim concluir a tarefa, o compromisso que foi assumido. Ele nos lembra também que a tarefa não é tão difícil quanto parece, que podem desempenhá-la sim o ignorante como o sábio, e que o Espiritismo facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Deus não dá prova superior às forças daquele que pede essa prova. Ele só permite as provas que podem ser cumpridas. Isso serve em relação a todos os envolvidos nesse compromisso. Para os que realmente desejam honrar, a ajuda sempre vem. Então, essa família não trabalha sozinha. E ela precisa buscar ajuda, a parceria com a escola, a parceria com a evangelização, a catequese, seja qual for o trabalho que está sendo realizado, que ajudará nessa formação moral. Os demais familiares, os amigos e a espiritualidade, que sempre vem com uma intuição, sempre vem com uma ajuda. Então é preciso estar atento e é preciso buscar, correr atrás dessa ajuda. E é essencial aproveitar cada fase do desenvolvimento, cada recurso que é apresentado. Enquanto o bebezinho está lá muito aberto a receber essas impressões do ambiente, cada estímulo positivo, cada estímulo negativo vai influenciar muito na formação desse ser, nessa vestimenta atual. E então, na adolescência, os amigos espirituais já não estão mais tão próximos. Esse ser reencarnante, ele precisa agora descobrir quem ele é. Ele se afasta um pouco dos pais, e é necessário. Ele se afasta um pouco desses amigos, que já estão se afastando mesmo, para deixarem um pouquinho mais por conta própria. E ele começa, então, a querer se identificar como um indivíduo, quem ele é nessa sociedade, quem ele é nessa família. Isso é muito importante. Ele começa a fazer esse equilíbrio que nós estávamos falando. Começa esse processo de individuação que acontece em vários momentos da nossa vida, mas que é, como Joana nos coloca, o desafio de toda a reencarnação. E a tarefa, então, dos pais só aumenta nessa fase conflituosa, mas uma fase importantíssima. E aí, na questão 583 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta: se uma criança se transviar, malgrado os cuidados de seus pais, apesar de eles terem feito toda a sua tarefa, mesmo assim, se ela sair do caminho, esses pais vão ser responsabilizados? Não. Em verdade, quanto maior a inclinação da criança ao mal, maior a gravidade da tarefa e maior o mérito também dos pais se conseguirem desviá-la do mau caminho. Na questão 892, Allan Kardec pergunta: e quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos? Eles não são perdoados? Não ter por eles a ternura que teriam em caso contrário? Ou seja, ela desviou do caminho, a culpa não foi minha. Mas tudo bem se eu não tiver aquela afinidade, aquela ternura por essa criança, por esse adolescente, por esse adulto, por esse filho. E a espiritualidade responde que não serão perdoados. Porque é um encargo que lhes foi confiado e a sua missão é fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. Então você tem que fazer a sua parte. Não importa o que o filho faça de errado, do que o filho faça, se haja uma ingratidão, você precisa continuar amando, precisa continuar amparando e fazer a sua parte, os seus esforços para conduzi-los ao bem. Não que será responsabilizado pelos atos desse filho, porque a partir do momento que ele cresce, ele tem o livre-arbítrio, ele toma as suas próprias decisões, mas suas decisões precisam ser justamente a de continuar auxiliando, de continuar amparando e agindo no serviço, que foi o compromisso assumido. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho ainda nos diz: abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. E muitas vezes ambos, quando pensamos nos ciclos que nós perpetuamos. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, a tarefa precisa ser cumprida. E quando são os pais que falham? Será que todos dão conta dessa missão? Sabemos que muitos agem no equívoco, que muitos não estão sadios
para oferecerem o seu amor, o seu amparo, para estarem presentes. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, que trata da missão da paternidade, os Espíritos falam que há os que se ocupam mais de cultivar as árvores do seu jardim e de fazê-las frutificar que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbir por sua falta, terão penas a sofrer, e o sofrimento da criança na vida futura recairá sobre eles, porque não fizeram o que deles dependia para o seu adiantamento na senda do bem. Mais uma vez, a responsabilidade desses pais, e que muitos se ocupam mais a cuidar de outras questões, a dar outras prioridades na vida do que de endireitar o caráter do filho. Deixam eles por conta própria, acham que já fizeram a sua parte. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela reafirma o que já é muito falado pelos estudiosos e fala dessa importância do santuário familiar, dizendo o seguinte: quando se compenetrarem os pais de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputas para a supremacia do ego, quando os adultos se conscientizarem que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas, quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de guerras, de lutas, as trágicas ocorrências do abuso infantil, da violência, pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que nasce o ser, e a ela fica relegado, cederão lugar à construção de uma sociedade justa, equânime e feliz. Isso porque a criança maltratada, sob qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade o espectro do terror que a oprime, do abandono que a estertora, e na primeira oportunidade tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. Castrado nos sentimentos do amor, que não experimentou e por isso não desenvolveu, anela pela afetividade, que teme, receando amar, não acreditando merecer qualquer tipo de afeto, desenvolvendo sim, na sua insegurança, o ciúme, a desconfiança sistemática, a dominação do outro, ou tombando em tormentos maiores de ordem psicológica. Então, a forma de educar pode fazer com que esse ser, mesmo que ele não se perca no caminho, mas que tenha uma vida mais difícil, pode ter uma relação familiar no futuro com seus próprios filhos, nos seus relacionamentos amorosos, muito mais difícil, rodeado de ciúmes, de inseguranças. Pode acontecer desse ser também agir contra a sociedade com crueldade mesmo. Ele vai projetar no outro aquilo que fizeram com ele. Aquilo que não consegue sacrificar nele mesmo e que não consegue sacrificar em relação à família, ele projeta no outro. A responsabilidade. Bem, na questão 872, fala sobre o livre-arbítrio. Nós sabemos que o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Então, isso também não quer dizer que esse filho que passou por essa situação vai sofrer a insegurança sempre, vai sofrer com ciúme, vai ser cruel e vai agir no mal e que não há outra alternativa. Essa mãe, esse pai que agiram de forma equivocada, agiram dentro do seu livre-arbítrio e vão ter que arcar com essas consequências pela lei de ação e reação. Mas esse filho, ele também tem a seu livre-arbítrio e ele também pode escolher o que fazer com o que ele recebe daquele contexto em que ele viveu. Então, ele vai escolher o gênero de provas, o gênero de provas que ele vai vivenciar na sua encarnação, mas ele não vai escolher, não vai ser determinado para ele o que ele vai vivenciar de verdade. O que acontece com ele por culpa do outro é a culpa do outro, é um problema do outro. Nada está escrito de forma determinada, todas as situações que vão ser vivenciadas. Isso vai ser determinado pelas circunstâncias. Mas existe uma atração, um magnetismo por conta daquele gênero de provas que foi escolhido muitas vezes por ele próprio, por esse ser reencarnante, para que possa progredir na sua caminhada. Então, cada um vai ter que arcar com as suas decisões. Os pais se agirem no equívoco e os filhos o que vão fazer com o que receberam, se vão agir no equívoco também,
ou se vão fazer algo diferente com o que receberam. Então, cabe à educação, nessa mesma questão 862, ele continua falando, os espíritos respondem, que ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência e que se sentirá arrastado ao crime, seja pelo meio que se encontra, seja pelas circunstâncias supervenientes, mas sempre é livre para agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado do espírito, com a escolha da existência das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais nos submetemos voluntariamente. Cabe à educação também, né? Combater essas más tendências. E eu trago para vocês um relato que começa de uma forma triste, né? Um relato psicografado. É a história de um irmão que relata ter tido uma vida sofrida em meio a tantos irmãos. Essa história vai ajudar a gente a ilustrar um pouquinho mais essa situação que nós discutimos agora. Ele sentiu fome, ele teve sede, as brigas familiares eram constantes. Ele sentia-se reprimido, sentia vontade de chorar, mas ele era homem, e homem não chora. Era o que diziam para ele. Não podia ter o direito de reclamar, mesmo sendo queimado a ferro quente. Não podia chorar, mesmo que as lágrimas forçassem seus olhos, implorando para jorrarem sobre suas vestes sujas e simples. A pobreza lhe trouxe ensinamentos. A distância dos familiares verdadeiros era o amargor que carregava no peito. Amargas saudades, amargas angústias que o faziam sentir-se rejeitado. Por que motivo teria sido indesejado por sua mãe? Por onde andaria seu pai? De seus avós, então, quem poderia dizer algo sobre suas vidas? Mas alguém o acolheu. E isso não podia negar. Sonhos já não tinha mais. Era uma negritude sem som, o futuro que deslumbrava. Era um vazio em meio ao caos. Era uma impiedosa tristeza a correr seu íntimo. Mas a Deus tudo pertencia. Então aqui a gente vê o contexto em que ele foi inserido. A família viveu o abandono, viveu maus tratos, a pobreza, uma vida difícil. Por que será? Será que seu passado explicaria esse sofrimento? O passado justificaria o ato da mãe? Não, escolha dela. Justificaria o ato da mãe adotiva ao maltratá-lo? Não, escolha dela. Ambas terão que arcar. Mas essa vida difícil foi uma provação escolhida, necessária. Continuemos. Seus sofrimentos não teriam sido em vão. Suas aprendizagens teriam sido inúmeras, suas abnegações fundamentadas. Teria sido homem nobre e cruel. Ele vivia na nobreza e agora na pobreza. Vivia com crueldade na sua última encarnação. Teria julgado e judiado de seus filhos ainda em tenra idade. E como para toda ação há reação, a vida pobre lhe trouxe os ensinamentos devidos. Vimos o porquê. Vamos ver agora o para quê? Ele aprendeu a ser grato pelo pouco que tinha. Ele aprendeu a honrar os que estavam ao seu redor, por maior que fosse o sofrimento trazido por eles. O futuro em vida lhe foi cruel, mas a vida após sua morte, uma revelação, ou melhor, uma recordação. E uma certeza de que havia cumprido a sua missão com louvor. Havia resgatado seus débitos passados, havia se mantido íntegro diante de tanto sofrimento e havia sido perdoado por aqueles que fez sofrer, pois sentiram na pele a dor que podem causar aos que estão ao seu redor e a dor que podem sentir ao recaírem sobre seus ombros os débitos gerados em vida, frutos de um ciclo vicioso de dor e sofrimento. Então, esses familiares foram os mesmos do passado que ele causou dor, a quem ele causou dor. E agora estão nesse ciclo, perpetuando esse sofrimento. Mas dessa vez, ele tomou a frente e decidiu ser o primeiro a romper esse ciclo. Ele podia ter se vingado, podia ter vivido no ódio dessa família que o abandonou, da família que maltratou. Ele podia ter querido se vingar, saído dessa vida no ódio e voltado com essa mesma família para tentar sanar e transformar esse ódio em amor. Mas ele escolheu tomar um outro caminho. Ele se manteve íntegro.
ele resolveu não beber da garrafinha, né, do ódio, da raiva, da vingança. Ele fez uma opção. E aí, continuando, o ciclo seria... Compreendido isso, desculpe, já do outro lado da vida, o compromisso foi gerado. O ciclo seria rompido. Ele rompeu. E uma vida em família seria permitida, mas numa harmoniosa e pacífica família. A gente tem aquela frase, até na nossa casa, né, que aparece sempre, que o Jader coloca: o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte e o primeiro a esquecer é o mais feliz. Ele fez uma escolha feliz. Não precisa permitir que os maus tratos aconteçam. Se for possível interromper isso, melhor, porque aí não aumentam as dívidas. Né? A gente faz um ato até de caridade para que o outro não tenha dívidas ainda maiores. Mas você não precisa agir no equívoco também. Continuando, né? Santo Agostinho fala dessas provas rudes, que são sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. E que de todas as provas, as mais duras são sempre as que afetam o coração, não é mesmo? As provas materiais, as são mais fáceis de serem suportadas. E nesse momento, eu acredito que você está refletindo sobre a sua própria história, sobre a sua história de filho, sua história de filha, pensando no que recebeu, no que não recebeu, como foi, se foi tão difícil assim como as histórias relatadas, se foi uma história bem melhor, bem mais suave, se foi uma história de amor, porque ninguém é indiferente a essa relação, né? Todo mundo sente alguma coisa, alegria, gratidão, amor, mágoa, tristeza, algo é sentido. Então eu imagino que você está refletindo sobre isso, mas essa não é a sua história, não é a sua história de mãe, não é a sua história de filho, de filha. Essa é a história, a possível história, esse ser reencarnante que nós estamos falando a todo momento. Então, na verdade, essa é a história do seu pai, da sua mãe, ou daquele que assumiu esse papel. Porque nós temos o costume de nos colocarmos como centro, como protagonista das histórias. E a gente acha que a vida deles começou quando nós nascemos, né? Pensamos que no que recebemos, pensamos no que nos faltou, reclamamos por terem dado demais, por terem dado de menos, por terem feito assim, por terem feito assado, por serem culpados por isso, por aquilo. E a gente perde tanto tempo reclamando do que não recebemos, que perdemos a oportunidade de valorizar o que chegou até nós. Porque, na verdade, eles nos deram o mais importante de tudo. Num trabalho de cocriação com Deus, eles nos deram a vida. Essa oportunidade de vida terrena. Nos deram o ouro mais precioso e nós reclamamos das migalhas não recebidas ou que não vieram ao nosso modo. Então, eu nesse momento, eu faço o convite não apenas de honrarmos nossos pais, mas que através da empatia a gente possa se colocar no lugar deles, desses seres reencarnantes, que desde antes de começarem essa vida terrena, eles já enfrentavam as suas próprias dificuldades, as suas limitações, os seus anseios. E que nesse momento da vida, eles são convidados a honrarem mais um compromisso. O compromisso de trazerem à vida você, eu. Então essa mãe, esse pai, ou quem assume esse papel, guarda no bolso, como falamos por aí. Né? Guarda as mágoas, guarda suas dores, guarda suas dificuldades, para se entregar de corpo e alma a você. E quando há entrega, quando há uma relação sadia, o amor transborda. Mas mesmo assim, precisam aprender a demonstrar muitas vezes esse amor de um jeito que talvez nunca tenham sido amados. Eles cuidam, protegem, educam, mas talvez de um jeito que eles nunca tenham vivenciado nessa vida. E é nessa fase que transbordam muitos sentimentos. Transborda amor, um tamanho, de um poder que nunca se imaginou sentir na vida. E que muitas vezes não sabem nem como expressar em meio a essa rotina turbulenta, ao mesmo tempo sem sufocar. Né? A gente fala que o filho é o curso intensivo, né, de como aprender a amar alguém além de nós mesmos. Mas além de amor, também transborda insegurança, também transborda medo, pelo senso de responsabilidade, num ser tão frágil que depende de nós. Transborda muitas vezes a sensação de impotência. Ó, de novo eu falando nós, né? A gente está falando deles. A sensação de impotência diante de muitas dificuldades. Transborda força, transborda garra, transborda de uma forma que também nunca imaginaram ter tanta força dentro de si.
Então esse pai, essa mãe, que poderiam ser os nossos, estão vivendo esse momento de entrega ao meio externo. Estão se doando aos filhos com toda a devoção, doando muitas horas de sono, muitas horas de atenção, de cuidado, de carinho, de proteção, em renúncia muitas vezes aos seus próprios desejos, suas necessidades, passando muitas vezes por momentos de fome, de frio, sobrecarga física e mental, para não faltar nada. Está no seu momento de estudo, no seu momento de trabalho, ofertando a sua contribuição à sociedade. E está cuidando também muitas vezes dos seus próprios pais. Nesse momento eles precisam honrar ambos, aos seus filhos e aos seus pais. E transbordam também muitas lembranças. Nessa fase eles começam a revisitar a sua própria infância, a refletir sobre o que eles desejam fazer novamente, usar de exemplo, o que eles desejam fazer diferente. É o momento ideal para começar a obter recursos para daqui a alguns anos, quando estiverem voltando a sua energia para dentro de si, em mais uma etapa de individuação, poderem reavaliar, ressignificar, agora não como um olhar de filho apenas, mas no olhar de quem também é mãe, de quem também é pai, também perfeitos, também com suas próprias bagagens. Porque nesse momento eles vão ter que honrar, eles vão ter que reavaliar tudo isso. E isso exige grandes esforços, muitas vezes. Enquanto eu preparava a palestra, uma amiga, sem nada saber, sem nada dizer, mandou uma outra palestra de Andrei Moreira, falava justamente sobre isso. Como lidar com o que se pensa ter faltado na infância e na juventude. E ele falava muito sobre a ideia de que a gente pode pensar que está tudo certo como foi. Não que a gente aprove ou que a gente desaprove como foi, mas que está tudo certo como foi. Cada um ofereceu o que tinha condições de oferecer. E que ao atingir a maturidade emocional, essa maturidade que a gente pode alcançar em qualquer fase da vida, em qualquer idade, esse adulto pode pegar essa própria criança no colo, a sua criança interior no colo, e completar com o que não recebeu. Já tem condições disso. Então, se a criança não recebeu carinho, não recebeu atenção, esse adulto completa. E está tudo certo do jeito que foi. Recebemos os pais certos que nós precisávamos. E cada um deu o melhor que pôde. E após anos de dedicação a essa família, essa mãe ou esse pai, eles veem seus filhos crescerem, os anos passam, a idade avança, eles começam a refletir ainda mais sobre o sentido da vida, com todos os recursos que receberam, mas o corpo começa a cansar. E aí no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, quando fala das leis do trabalho, pergunta 683, qual é o limite do trabalho? Será que esses pais continuam trabalhando? O limite do trabalho é o limite das forças. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim, pois está obrigado ao trabalho apenas na proporção de suas forças. E aí Kardec continua perguntando, e se o idoso precisa trabalhar por conta de suas necessidades, que recursos ele vai utilizar? O forte deve trabalhar para o fraco. Na ausência de uma família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então, na ausência de uma família, ou seja, quem deve realmente assumir é a família. E aí Kardec avança na pergunta 681. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente. Como os pais devem trabalhar para os filhos. É por isso que Deus fez do amor entre pais e filhos um sentimento natural, a fim de que por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na atual sociedade. Então, não tem problema o filho trabalhar para o pai, sustentar esse pai e essa mãe, porque ele precisa honrar não só com seus filhos, como seus pais ainda. A tarefa, o compromisso que foi assumido não acabou, de ambos os lados. E o que nós mais vemos é ingratidão. Não sabendo, filhos que não sabem honrar pai e mãe. Esse honrar é um preceito que já existe nos mandamentos da lei de Deus, que está intimamente ligado à lei geral da caridade, do amor ao próximo. Porque não pode amar o seu próximo, já diz nosso evangelho, que não ama aquele que não ama seu pai e a sua mãe.
ou aqueles que assumem esse papel. E esse termo honrar envolve um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, cabe a esses filhos honrar, o que não é apenas admirar. O que é honrar? É louvar os feitos, o merecimento de alguém. Por isso que a gente falou aqui na empatia, de se colocar na história desse pai e dessa mãe. É tratar com respeito, é tornar digno, é cumprir e pagar o compromisso. Isso tudo é no dicionário. Então, honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los. É assisti-los na necessidade, é proporcionar repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Como eles fizeram conosco. Então, não basta dar o sustento, não basta oferecer uma cama no cantinho da casa, no quarto de empregados. É o mesmo carinho que eles tiveram conosco ao nos criar, ao construir o nosso quarto, as horas perdidas de sono, as noites mal dormidas, a atenção nas doenças. Então, há muitos filhos que julgam fazer uma grande coisa porque dão aos seus pais o necessário, e querem que os pais paguem pela hospedagem, cuidando dos netos, trabalhando na casa. Nós já falamos sobre o trabalho agora, já está no momento do repouso, né? Já está no momento de haver uma inversão dos papéis. E aí no Evangelho continuam falando que será que então que os pais velhos e fracos cabe a eles servir aos filhos jovens e fortes? Terá a mãe vendido o leite enquanto amamentava? Contou suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos supérfluos também, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Essas palavras não são minhas, estão no Evangelho, segundo o Espiritismo. E mesmo que os pais não tenham cumprido com seu papel, com seus deveres, mesmo que eles tenham estado ausentes, não basta ao filho avaliar, basta um agindo no equívoco. A Deus compete essa avaliação. Não compete aos filhos censurá-los, porque talvez hajam merecido aqueles que foram seus pais. Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal ao próximo, se lhes esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores vão de ser então essas obrigações quando se trata de pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, e vice-versa, né? Então, honrai o vosso pai, honrai a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então vamos honrar aqueles que nos ofereceram melhor do que tinham condições de ofertar, que foram os pais certos para a gente, que deram o melhor, e o mais precioso de todos, a oportunidade de vivenciar a grandiosidade da vida terrena. E que mesmo após o desencarne, continuam e continuarão a nos amar, a nos amparar, intercedendo para que a luz esteja sempre a nos guiar nessa difícil, mas divina jornada da vida espiritual. Vamos então agradecer ao nosso querido Pai, à nossa família recebida, pela oportunidade da vida, pelas aprendizagens. Vamos pedir pela saúde deles, vamos pedir pela paz, desses pais que já estão no plano espiritual, mas que continuam a nos olhar, a nos amparar. Estejamos nós daqui amparando-os, mandando nossas vibrações de amor, de respeito, de carinho, nossas honras. E aqueles que estão conosco ainda, que possam ser agraciados pela mão de Deus, a acariciar os seus cabelos, afagar os seus sonhos e aquecer seus corações.
e que sejamos instrumentos desse papel, que sejamos instrumentos do seu amor de pai e de mãe para com nossos próprios pais terrenos. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade da vida, pelos nossos familiares que estão conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, que tenhamos uma ótima semana em família.